Um outro tipo de plágio que você deve evitar no seu trabalho é o chamado plágio com referência vaga ou incompleta. E o que é isso? É aquela situação em que, por exemplo, você escreve um parágrafo inteiro, vamos supor aí, vou aqui dar números só para exemplificar. Tem um parágrafo de 10 linhas, por exemplo. E aí vamos supor que na linha 1 e na linha 2 tem o seu texto, aí na linha 3 e na linha 4 você coloca lá uma frase entre aspas, na linha 5 e na linha 6 é o seu texto, na 7 e na 8 outra frase entre aspas, e ali ao final, então, você indica lá o autor, o ano e o número da página, por exemplo, se você estiver fazendo a citação com o sistema autor-data. Eu, avaliador, pego aquele trecho, aquele texto, né, e eu vejo então que existem ali duas citações. Uma na linha 3 na linha 4, outra na linha 7 na linha 8. E aí eu vejo ali então que você fez uma referência, mas eu como avaliador me perguntaria, aquele autor ali que você indicou no final, ele se refere a qual dessas duas citações? A primeira citação da linha 3 e 4, da segunda citação da linha 7 e 8, ou é uma referência das duas citações, ou seja, no início ali você pegou um trechinho, intercalou com suas palavras e depois colocou de novo, e para evitar ser repetitivo, você preferiu colocar no final, como indicando então ali de onde veio. Então nesse caso, esse é o tipo de situação que pode ser considerado como uma referência vaga ou incompleta, já que eu como avaliador fico ali sem saber então a que aquela indicação do nome, do ano e do número da página, a qual das duas citações se refere. Então, se eu for considerar a regra da ABNT ao pé da letra, como se diz, eu indicaria que aquele autor, data que você indicou ali, se refere à citação imediatamente anterior, portanto, a citação das linhas 7 e 8. Agora, eu indicaria então que aquela citação lá das linhas 3 e 4, na verdade, elas são uma citação, mas elas não têm fonte. E se elas se apresentam visualmente, graficamente, como uma citação, mas se elas não têm fonte, isso é plágio. Então, evitem isso, quer dizer, tentem ser aí o mais claro possível na hora de vocês redigirem o trabalho de vocês. Assim que vocês fizerem uma citação, seja uma citação direta, seja uma citação indireta, ou seja o copiar e colar, ou seja uma paráfrase, não importa que tipo de citação vocês façam, criem o hábito de fazer o quê? De colocar ali exatamente de onde aquilo está vindo para evitar esse tipo de situação. Ou seja, para evitar que eventualmente vocês sejam acusados de plágio. Eventualmente, é claro, que isso pode ser um erro, pode ser ali uma falha, você esqueceu de colocar a citação, ou você imaginou que indicando ao final já diria respeito a tudo, mas não é assim que funciona. Por isso que eu citei agora há pouquinho, a regra da BNT, ela exige que toda citação tenha sua respectiva referência. Portanto, se você indica lá nas páginas 3 e 4 uma citação, logo em seguida você tem que indicar de onde isso veio. Depois, se nas linhas 7 e 8 você faz de novo, em seguida você indica a referência dessa citação, mesmo que seja o mesmo autor, mesmo que seja o mesmo livro, mesmo que seja a mesma página. Então, evitem deixar isso vago, porque muitas vezes o seu examinador, o seu avaliador vai ler aquilo, vai perceber ou vai acreditar ali então que existe essa deficiência, né? Ou seja, que a citação não tem a referência ou que a citação é vaga e vai dizer que aquilo ali é um plágio seu e isso obviamente vai te trazer problemas na avaliação. Então evitem isso, acostumem-se a sempre colocar as fontes, né? Ou a indicação das fontes de onde vocês estão tirando aquelas ideias.